Fala pessoal, se você não me conhece, eu sou o Felipe, também conhecido como Escritor Cabeludo, e eu estou aqui para falar sobre livros, filmes, séries e o que mais me interessar, e também divulgar o meu trabalho, pois eu sou um escritor independente, então vou estar sempre aqui tentando trazer um pouquinho da minha obra junto ao conteúdo que a gente vai estar trabalhando aqui no canal. E para esse vídeo de estreia eu queria falar sobre um assunto que bombou no final de 2025, tá? Eu vou falar sobre a série Bem-vinda a Derry. Eu já li o livro, tá? It, a Coisa, do Stephen King, é um dos meus autores favoritos, tá? Tô também escutando o audiobook para poder ficar com a memória um pouquinho mais fresca, porque faz um tempinho que eu li esse cara aqui. Então gostaria de falar o que eu achei da série em si, os pontos positivos, os pontos negativos, dar um pouquinho dessa minha opinião, tá? E pra gente também ter uma conversa. Eu vi muita coisa sobre a série, tá? Muitas coisas que foram sendo pontuadas, até um pouquinho de babação de ovo um pouco exagerada, e eu quis dar os meus 2 centavos de opinião. E para começar, uma coisa que eu gostei bastante, acho que todo mundo que assistiu a série gostou, foi a abertura. Toda a parte, todas as ilustrações usadas, a arte usada realmente muito bonita, tá? Que lembra um pouquinho aquelas artes um pouco mais antigas, essas ideias de família, de propaganda de margarina, né? Aquela família perfeita, que na verdade não é tão perfeita assim. Eu acho que esse é o tom de Derry em si, da série e da cidade que está sendo ali retratada, então eu acho que casou muito bem. A música também é uma coisa bem chiclete, tá? Acho que ela fica na sua cabeça, fica na sua mente, é uma música muito bem feita. Acho que casou bem com o estilo que a série se propõe. E lembrando que, para falar dessa série, eu acho que a gente tem que associar mais aos filmes que o diretor fez, né, esses filmes mais recentes da última década, do que ao livro em si. Porque tem muitas coisas que foram adaptadas, tem muitas coisas que não são bem assim, principalmente na questão de datas ali. O diretor teve que fazer um quebra-cabeça até para ele poder desenvolver ali as suas 3 temporadas, que é o que está sendo programado pelo que eu pesquisei. Então é importante que você tenha gostado dos filmes, porque a estética é a mesma. A gente tem um uso bem exagerado de CGI, tá? Às vezes isso chega a incomodar um pouco, mas eu não sou um cara muito chato quanto a isso. Também temos o ator que faz o Pennywise, é o mesmo ator dos filmes, e acho que ele carrega muito da série. Quando ele entra em cena, quando os episódios têm a participação dele, a série eleva muito, sabe? Acho que isso é bem interessante. E talvez, se a série não contasse com o autor, com o ator, eu ouvi alguns rumores que talvez no começo ali, os primeiros episódios, ele não participa porque talvez não estivesse ainda acertado o seu contrato, mas se não tivesse esse ator como o Pennywise, talvez a série seria bem mais fraca. Isso nos leva aos outros atores, tá? Eu gostei bastante dos personagens principais, assim, a escolha de atores, as atuações em si. Gostei muito do personagem do Dick Halloran. Gostei também ali das crianças, sobretudo do Will e da Marge. Eu sei que muita gente não gosta dela no começo da série, mas eu acho que o desfecho é bem mais interessante. É uma personagem também que tem um crescimento, e até maior que os outros mini protagonistas, digamos assim, que talvez pararam um pouquinho ali no meio do seu desenvolvimento na série. Os pais do Will são bem interessantes também ali, que você tem o Leroy e a Charlotte, tá? Acho que talvez a trama da Charlotte, ela é muito importante assim para o que está sendo contado, mas acaba sendo um pouquinho escanteado, entendeu? Acho que talvez podia ter um pouquinho mais de profundidade, porque essa primeira temporada, ela, digamos assim, teria que ser em volta do incêndio da Black Spot. Esse é o grande evento que está sendo ali retratado. E como tem toda a questão racial envolvendo isso, e ela sendo uma ativista, ela é um personagem muito importante, a trama dela é muito importante, e para mim ela não é tão bem desenvolvida quanto poderia. Ela tem ali alguns embates dentro de Derry, mostrando como a cidade em si não é boa, como a cidade em si tem uns problemas, tá? É uma cidade que ignora muitas coisas e tem muita coisa por baixo dos panos, mas isso acaba meio que sendo escanteado mais pro final da série. A gente tem ali o trama do pai da Ronnie, né, que foi acusado de matar as crianças ali no primeiro episódio. E, cara, ele seria, tipo... A Ronnie é um personagem que ela fica batendo toda hora nessa tecla do pai dela. Ela é um pouco repetitiva nisso. Claro que ela tá certa, porque seria o pai dela, acho que qualquer criança agiria assim. Mas você vê ali que ela acaba meio que deixando pra lá a questão do mal que eles estão passando ali,
do Pennywise em si, daquela coisa que está atacando eles, focando muito no pai dela. E o pai dela é usado muito de pretexto, então, para a gente ter o incêndio da Black Spot, tá? Eu acho que talvez eu não optaria por essa construção, optaria mais por uma questão totalmente focada, não que não tenha sido, mas você tem ali um grupo, né, se não me engano, é a Legião dos Bons Costumes de Daryl, algum nome assim. Vou buscar aqui, colocar na legenda embaixo o nome correto, mas eles incendiam o bar na série por causa do pai da Ronnie estar lá escondido, tá? Tudo bem que também tem toda a questão do racismo, mas esse é o ponto principal deles. E porra, esse bar ele foi construído no meio do nada. A gente tem ali um primeiro momento do Dick recebendo do general ali, né, esse terreno para poder ali ter um momento de paz com os colegas dele, né, para eles não sofrerem nenhum ataque da população de Derry se eles estiverem num outro bar, e poderem ali ter umas noites de folga, tá? E de repente eles estão ali arrumando o bar e pá, temos uma noite de festa e o bar funcionando a todo vapor. Faltou talvez você ver tipo a população incomodada, os caras que vão lá tacar fogo no bar falando alguma coisa antes, sabe? Um desenvolvimento um pouquinho mais lento, uma coisa um pouco mais morosa, e não porque alguém ligou e falou, olha, ele tá lá, vamos pegar o cara. Isso eu achei um pouquinho forçado, poderia ter sido melhor desenvolvido, porque é o grande evento que acontece nesse ciclo do Pennywise. Apesar disso, o episódio ali que você tem o pré e o incêndio da Black Spot, para mim são os melhores episódios da série, tá? Inclusive, se a série tivesse acabado, para mim, com o episódio da Black Spot, do incêndio, seria fenomenal, seria muito bom. Teria acabado no tom certo, que seria, para mim, claro, lembrando que sempre é a minha opinião, obviamente, mas um tom de derrota, um tom de falha, um tom de que o mal triunfa, porque eu acho que essa série, um dos grandes problemas, para mim, talvez o maior problema da série é o medo, que é exatamente isso que o nosso antagonista tanto se alimenta, tá? Então a gente tem medo de tomar decisões difíceis, a gente tem medo de matar personagens importantes, personagens principais, a gente tem medo de deixar o mal vencer, tá? E é uma coisa que aconteceria neste momento, porque o Pennywise só vai ser derrotado ali 50 e poucos anos depois, tá? Então não teria por que ter aquele final no último episódio, mas daqui a pouco a gente vai chegar nele. Voltando aos atores, né, a toda essa trama que eu falei, que alguns atores, alguns personagens, os personagens crianças ali, não tem um desenvolvimento tão bom. A gente pode, já comentei da Ronnie, que ela fica muito focada ali nos pais, no pai dela, né, na questão do pai, e acho que isso está de acordo. Nós temos o Rich, que, vamos ser sinceros, tirando a morte do Rich e a cena ali do romance dele com a Marge, ele não tem desenvolvimento, né? Tipo, você não vê, ele não é assombrado pelo Pennywise sozinho em nenhum momento. Ele é um personagem para ter aquele alívio cômico, funciona. Acho que a morte dele é muito impactante, mas ela tem um problema, a gente conversa sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas é um personagem assim, que ele é secundário, então tudo bem. O Will, ele tem um desenvolvimento legal, tá? Eu acho que é um personagem que você vê que ele é inteligente, ele quer o conhecimento, ele tem muitas desavenças com o pai, porque o pai é um militar, tem uma cabeça diferente, queria que o filho fosse, sei lá, jogar beisebol em vez de observar o universo com um telescópio, né? Então tem esses conflitos. Também é um moleque merdeiro, todos os moleques, todas as crianças, tanto do livro, dos filmes, eles são meio merdeiros, eles estão lá para fazer algumas enrascadas, e o Will é um desses, né? Mas se você conhece a história, você sabe que ele não corre tanto risco assim, porque ele é o pai do nosso Mike, lá do livro, do filme A Coisa. Vamos tentar desvincular do livro. Então, é um personagem que no final você sabia que não ia acontecer nada com ele. Então vamos agora à personagem que eu acho que ela é a mais problemática desse grupo de crianças, tá? Que é a Lily. A Lily, ela começa ali como sendo a real protagonista do grupo. Ela vai dividir um pouquinho isso com o Will, mas ela leva muitos episódios, ela tem toda a questão do trauma dela ter
ido pro sanatório, dela ter perdido o pai de uma maneira muito violenta, e ela tem boas cenas, tá? A cena, por exemplo, que ela começa a ver os meninos que morrem no primeiro episódio nos cartazes ali dentro do mercado é fantástica. Eu acho que o diretor ele passa o ponto quando ele mete um CGI ali mostrando o pai dela como Pickles. Acho que não era necessário, mas é uma cena, no total, é uma cena bem interessante. O problema dela é que, cara, é uma personagem que claramente ela vai tendo ali os seus problemas psicológicos, ela vai sentindo a pressão e ela surta. Isso não tem muita consequência. Uma coisa que eu tava achando que ia acontecer, é a minha expectativa com a série, né? E a gente acaba se frustrando por conta das nossas próprias expectativas. Que como talvez o laço dessas crianças não fosse tão forte quanto as crianças do grupo posterior lá dos filmes, eles falhariam e fracassariam. Porque eles não eram tão unidos, eles não eram tão amigos. E eu acho que a gente tem momentos assim, eles brigam muito. A cena que eles vão até os esgotos lá, seguidos pelo Pennywise, que está fingindo ser uma das crianças desaparecidas, é bem interessante, mas a Lily, você vê que ela, depois daquele momento, quando ela encontra o pedaço lá, o fragmento do meteoro, nós já vamos chegar nesse meteoro, porque isso aí também é uma coisa que me quebra. A personagem tem essa afundada, né, na questão psicológica, até porque ela tem ali os acontecimentos com a filha do Bob Gray, então ela tem essa quebra. E talvez, sinceramente, fosse uma personagem que no finalzinho podia ter ido de arrasta, porque, cara, é uma personagem que ela vai se tornando muito chata, ela vai se tornando até insuportável, e faltou coragem. Por que não fazer mais uma criança sendo morta pela coisa, sendo morta pelo nosso antagonista, pelo monstro, mostrar que ele é realmente um perigo, uma criatura muito forte. Mas não, ela fica ali até o final. Para não falar que eu só tô criticando a série, eu também gostei das cenas ali que você tem o Bob Gray, né? Só contextualizando, pelo que eu me lembro no livro, eu ainda não cheguei nessa parte no audiobook, mas o Pennywise, ele não escolhe essa forma porque ele viu um cara vestido de palhaço chamado Bob Gray, foi lá e tomou a aparência dele. Porém, no livro ele se intitula muitas vezes como Bob Gray, tá? Até na cena da Beverly lá, quando ela volta na sua casa antiga e encontra a senhorinha ali falando que era filha do Bob Gray. No livro, isso para mim é mais claramente uma alucinação aí que o Pennywise está criando, mas vamos contextualizar assim com o filme que seja realmente a filha do palhaço ali, do palhaço ser humano. Eu gostei dessas cenas, na verdade, para mim ficar claro que são para linkar com a terceira temporada, que vai ser ali, né, nos 2 ciclos antes desse ciclo retratado na primeira temporada, pra gente ter personagens já, pra gente se afeiçoar e pra gente gostar. Então a gente vai rever esses personagens lá, vai ver provavelmente a filha do Bob Gray, vai ver mais aparições dele quanto ser humano, e talvez ver como ele morreu na floresta, talvez seja uma das cenas mais esperadas para a terceira temporada. Então eu gostei muito disso. Também outro ponto positivo, voltando lá no plot da Charlotte, é essa construção da cidade e mostrar que ela é realmente o grande mal, que o Pennywise ele fica ali, não porque ele está preso numa gaiola feita por povos originários que criaram um perímetro de segurança com pedaços de meteoro. Ele está ali porque a cidade lhe é agradável, lhe é convidativa, porque as pessoas são ruins, porque as pessoas relevam as coisas, porque as pessoas colocam o mal por embaixo dos panos, tá? Embaixo do tapete. Eu acho que essa construção é bem interessante, e ver que as pessoas elas não se importam com as coisas ruins e até são um pouco agressivas contra as pessoas que não toleram esse tipo de coisa. Então acho que essa construção foi bem legal, acho que esse tom poderia ter sido um pouco mais explorado, esse tipo de coisa poderia acontecer mais, mas quando aconteceu foi do meu agrado. A questão que me incomodou um pouquinho em relação ao meteoro e a esse perímetro, no final eu acabei tolerando, tá? Porque foi para dar uma explicação um pouco mais lógica e não tão filosófica, alguma coisa um pouco mais palpável do porquê o Pennywise não saiu por aí. Não acho que isso seja necessário, acho que às vezes você pode deixar as coisas um pouco mais para se pensar, não precisa ser tão ali
tão explicado para quem vai assistir a série. Pode deixar a pessoa pensando, não tem problema não, todos temos cérebro para isso. E acho que a série, às vezes, ela quer te dar respostas. Ela não quer que você fique em dúvida. A cena que você tem, o Pennywise indagando a Marge, falando que ela vai ser pai de um menino que vai ajudar a derrotá-lo, que é o Rich. Porra, não era necessário, sabe? Você sabe, claro, se você viu um pouquinho dos livros, no filme não lembro se tem isso, você sabe que a mãe do Rich se chama Marge. Você sabe que, porra, você consegue fazer essa conexão entre dois nomes, Rich e Rich, entendeu? E então essa cena eu achei patética, pra falar a verdade. Não gostei muito. Acho legal o Pennywise ter uma visão de tempo diferente da nossa, ver passado, presente e futuro de uma maneira diferente de um ser humano, porque ele é uma entidade cósmica. Então não tem problema, isso é bem bacana. Mas esses spoilers para os personagens, desnecessário. Fazer esse tipo de ligação é só um fanservice. Não acho que seria preciso. Na verdade, esse último episódio, pra mim, ele tem muitos problemas. Ele quer ser muito épico. Tem cenas maravilhosas. A cena da caravana com as crianças flutuando do Pennywise, ele todo ensanguentado. O Pennywise está muito mais brutal na série, isso eu gostei bastante. É fantástico, tá? Essa cena em si, a parte estética é muito boa. Porém, a gente pode ver uma falha de roteiro, porque, vamos lá, o pilar ruim o pilar frágil da trama é a trama dos militares, né? Os militares, você acha que eles querem usar o Pennywise como arma, o que, convenhamos, combina muito, estamos falando de americanos, né? Então tá, vamos ali tentar capturar o Pennywise ou diminuir a gaiola dele e usá-lo de alguma maneira. Acho isso plausível para as ideias que estão sendo trabalhadas ali. A partir do momento que a ideia não é essa, que é só liberar o cara para ele sair barbarizando o mundo e controlar o mundo pelo medo, meu, que ideia merda, tá? Beleza que ninguém ia ter ali uma revolta com o general, não sei, essa parte foi muito forçada, foi um plot muito bosta, sabe? Acho que seria bem mais interessante se eles só falhassem, se eles só fossem tentar capturar ele ali e realmente falhassem, não conseguissem, morresse todo mundo, tava tudo certo. Até porque a questão do general Mora ali lembrar do Pennywise porque ele tomou uma série de drogas e suas memórias voltaram, porra, a gente tá falando de uma entidade cósmica, caralho. Esse tipo de coisa funcionar é muito fraco, é muito forçado. É para tentar não deixar furos de roteiro, mas deixa um roteiro muito frágil para mim. E aí você vê, por exemplo, os personagens ali dos povos originários, que estão fazendo ali são os discípulos ali, os guardiões de Maturin, não lembro exatamente o nome, que seria outra entidade cósmica. Que trabalho que eles estão fazendo se morre gente pra caramba na cidade? Eles estão ali só vigiando e anotando quem morreu. É isso basicamente que eles estão fazendo. E aí você tem aquele sobrinho merdeiro da Rose que só tá lá para perder a lasquinha do meteoro, que é como eu chamei a adaga, né? Ele só vai lá, perde, não procura, não tenta voltar para pegar e acaba na mão da Lily para ela só usar para aquilo ali ser o novo pilar que vai prender o Pennywise e tipo, olha como tá amarrado, mas tá amarrado num monte de merda, né? Vamos ser sinceros. Não é, pra mim não é um plot muito interessante. É só pra você ter aquela cena épica das crianças ali, vir o espírito do Rich e conseguir fechar a jaula e o Pennywise ser arrastado de volta para o seu sono. Sabe? Não precisa ser épico. Por que ele só não ganhou? Deixasse ele ganhar, ele não vai ser derrotado agora, cacete. Deixa ele matar alguns personagens, pelo amor de Deus. Eu tô aqui pra ver isso, eu tô aqui pra ver o Pennywise. Eu nem conheço essas crianças, eu conheço no máximo o Will e a Marge, e o resto, dane-se. Sabe? Então, esse plot dos militares, pra mim, ele acaba cagando muito a série. Eu gostei da série, por incrível que pareça. Mas essa questão, por exemplo, o Pennywise, ele acorda, pô, ele quer ir embora, então beleza, vai. Tudo bem, parou ali, pegou o Will, talvez um lanchinho pra viagem, tranquilo. Mas por que ele liga pro pai do cara? E ele vai caminhando calmamente, tranquilamente. Ah, tá bom, ele é uma entidade cósmica, interdimensional, poderosa pra caramba, ele não acredita na força dos humanos. Não faz sentido a partir do momento que, minutos depois, ele fala que ele sabe que ele vai ser derrotado por um dos filhos de uma daquelas crianças. Tipo, não faz sentido, mas tudo bem. Novamente, por que não acabar no incêndio da Black Spot? Por que não acabar com o Pennywise saindo dali
matando mais uma pessoa, desiludindo ali a filha do Bob Gray, seria ótimo, tá? E esse episódio, eu acho que do incêndio, a morte do Rich, apesar de ser uma morte emocionalmente mais forte, poderia ser uma morte mais relacionada ao personagem, mais relacionada ali ao Pennywise. Afinal de contas, ele é o nosso vilão. E o Rich não, ele morre para proteger a Marge, tá? Podemos discutir se foi só uma reprise da cena do Titanic. Eu acho que sim, se você acha, curte esse vídeo. Mas, convenhamos que é uma morte impactante, mas eu gostaria de vê-la atrelada ao antagonista. O fato do incêndio não ter sido causado por ele, eu acho que é muito bom. Porque diz que o verdadeiro mal em Derry são as pessoas, não só a coisa que ali habita. Tá? Então, no geral, no aspecto geral, eu acho que era isso que eu gostaria de falar sobre a série. Eu gostei, apesar disso tudo que eu tô falando, apesar de eu ter metido o pau em vários pontos aqui. Tenho minhas ideias, minhas expectativas para as próximas temporadas, tá? Espero que a gente deixe as coisas acontecerem como tem que ser, sempre relacionando série com os filmes, não série com o livro. Vamos dar essa abertura. Eu acho que tem potencial, tanto para o bem, tanto para o mal. Se a gente ficar com medo e todo final de temporada você ter que ver ali um grupo de crianças, um grupo de protagonistas vencendo a coisa, não tem sentido essa série. Mas esperamos que tenha realmente uma continuação bacana, ainda mais com a HBO aí pulando para Netflix, para Paramount, para sei lá para quem que ela vai. Então esperamos que tenha assim uma boa conclusão. Esperamos que nós tenhamos a segunda temporada e esperamos que nós tenhamos mais Bill Skarsgård como Pennywise, que é realmente um ótimo ator, encarnou bem o personagem, tá? Gosto da versão anterior também, mas esse aqui ficou bem legal. Então é isso, pessoal, foi essa a minha opinião sobre a série Bem-vindo a Derry. Uma boa série, melhor do que acho que outras derivações, não tinha tanto material para se trabalhar, sim, tá? São alguns capítulos ali narrados pelo Mike, que essa série se apoia muito, pensando nos livros, e acho que no geral foi feito um bom trabalho. É só ter um pouquinho mais de coragem e talvez um roteiro um pouquinho mais forte. Não questão de furos, mas de fragilidade nas ideias, fragilidade nas escolhas. Então é isso, vou trazer mais vídeos, vou trazer vídeos falando sobre livros, reviews de livros, que esse vai ser o grande foco aqui do canal. Você dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar o meu link de autor lá na Amazon para você dar uma olhada nos meus livros, tá? Eu escrevo terror, fantasia, ficção científica, esse tipo de coisa. Tem livros físicos, tem e-books, o que você achar melhor você vai encontrar por lá. Então, curte esse vídeo, compartilha, ajuda o meu trabalho e nós nos vemos em breve.